Saudações, fãs de futebol! Hoje iremos falar de um jogador determinado. Um atleta que desafiou as expectativas, venceu o desconhecimento, superou lesões, brilhou como estrela de um dos maiores clubes do Brasil e conquistou a idolatria da nação rubro-negra. No vídeo de hoje contarei a trajetória de Bruno Henrique, o raio que caiu mais de uma vez. Vamos conhecer a história por trás da velocidade, das arrancadas e dos gols decisivos. Bruno Henrique Pinto nasceu no dia 30 de dezembro de 1990 em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Filho de uma família humilde, cresceu no bairro Barreiro, onde, como tantas outras crianças brasileiras, brincava de bola nas ruas de terra, entre os buracos e os gritos dos vizinhos. Sua infância foi marcada por simplicidade e sonhos grandes. Desde cedo, mostrava uma agilidade incomum, sempre sendo o mais rápido nas brincadeiras de pega-pega e futebol com os amigos. Seus pais, trabalhadores dedicados, não podiam pagar escolinhas caras, mas incentivavam o filho sempre que podiam, com palavras, apoio e muito amor. A família era unida. E Bruno, apesar de tímido, já mostrava um olhar determinado, daquele tipo que não se contenta com pouco. Curiosamente, Bruno Henrique nunca fez parte da base de um grande clube. Aos 13 anos, chegou a fazer testes em alguns clubes de Minas, mas era constantemente rejeitado. Motivo? Era magro demais, fraco fisicamente. Os olheiros não enxergavam o que os amigos viam nas peladas. Talento bruto e uma velocidade quase desumana. A vida parecia seguir outro rumo. Já adolescente, Bruno chegou a trabalhar como servente de pedreiro para ajudar em casa. O sonho do futebol parecia distante. Mas o destino, como sempre, prepara surpresas. Aos 21 anos, um técnico do Inconfidência, time amador de Belo Horizonte, o viu jogando e indicou para um clube de menor expressão, o Cruzeiro de Itapemirim, do Espírito Santo. Ali começou a sua trajetória profissional. Era 2012. Um ano depois, foi contratado pelo Uberlândia, onde ficou mais conhecido. Chamava a atenção por sua explosão e dribles. E foi nesse time que chamou a atenção do Goiás, seu primeiro clube de maior projeção. Mas o mais curioso, ele só foi estrear na Série A do Brasileirão aos 24 anos de idade. Um verdadeiro late bloomer, como dizem os americanos, um talento que floresce tarde, mas floresce com força. No Goiás, entre 2015 e 2016, Bruno Henrique começou a mostrar ao Brasil quem ele era. Com velocidade, arrancadas e gols, passou a ser conhecido como uma arma ofensiva poderosa. Ele já não era mais apenas uma promessa, era uma realidade. Suas atuações chamaram a atenção da imprensa e, claro, de clubes maiores. Mas nem tudo foram flores. No fim de 2015, sofreu uma lesão que quase interrompeu sua ascensão. Mas, como é típico de sua personalidade, ele lutou, se recuperou e voltou ainda mais forte. Em 2016, foi vendido para o futebol alemão. Bruno Henrique foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, em 2016. Mas o frio europeu, o idioma e a adaptação ao futebol tático da Bundesliga fizeram com que o brasileiro não se destacasse. Foram apenas 17 jogos e um gol. Mas, se não brilhou em campo, aprendeu muito. Ganhou maturidade, melhorou taticamente e entendeu a importância de estar preparado física e mentalmente. A experiência foi breve, mas marcante. No início de 2017, voltou ao Brasil. E foi aí que as coisas mudariam para sempre. Em 2017, Bruno Henrique chegou ao Santos e ali viveu uma das melhores temporadas de sua carreira. Foram 18 gols e 11 assistências. Seus dribles, sua explosão e sua capacidade de decidir partidas chamaram a atenção. Foi eleito o melhor atacante do Campeonato Paulista de 2018. Mas logo depois, enfrentou o maior desafio de sua vida. Um problema sério na visão após uma bolada no olho. Passou meses sem jogar. Os médicos chegaram a temer que ele não voltasse a atuar em alto nível. Mas, mais uma vez, Bruno Henrique deu a resposta. Com fé, resiliência e apoio da família, voltou aos gramados.
O Santos, no entanto, já não era o mesmo. E em 2019, Bruno tomaria a decisão mais importante de sua carreira. Em novembro de 2018, Bruno Henrique foi contratado pelo Flamengo por cerca de 23 milhões de reais. O que ninguém sabia era que aquela contratação seria uma das mais importantes da história do clube carioca. Logo na sua estreia contra o Botafogo, marcou 2 gols. E dali em diante foi um furacão. Sua dupla com Gabigol virou pesadelo para os adversários. Era impossível conter sua velocidade. Os zagueiros tremiam quando viam aquele raio rubro-negro se aproximando. Sendo tão gigante que quebrou um recorde. Bruno Henrique foi o primeiro jogador da história do Brasileirão a marcar 3 gols em um único jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Pelo Flamengo, Bruno Henrique colecionou troféus. Libertadores da América de 2019 contra o River e o de 2022 contra o Atlético Paranaense, Campeonatos Brasileiros de 2019 e o de 2020, Supercopas do Brasil de 2020 contra o Atlético Paranaense, 2021 contra o Palmeiras e 2025 contra o Botafogo, Recopa Sul-Americana de 2020 contra o Del Valle, Campeonatos Carioca 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025 e Copas do Brasil de 2022 contra o Corinthians e de 2024 contra o Atlético Mineiro. 15 títulos só pelo Flamengo, uma verdadeira máquina de títulos. E sendo peça fundamental, especialmente na campanha de 2019, quando o Flamengo, sob comando de Jorge Jesus, encantou o continente. Bruno foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2019, superando nomes consagrados. Suas atuações contra o Grêmio nas semifinais entraram para a história. Além da Supercopa do Brasil de 2020 e de 2025, onde marcou gols, sendo especial em praticamente nos 15 títulos. Bruno ganhou o apelido de Rei dos Clássicos, por sempre marcar contra os maiores rivais cariocas. 11 gols contra o Vasco, 4 gols contra o Fluminense e 7 gols contra o Botafogo. 22 gols contra os rivais cariocas. Impressionante! Além de ser o mais rápido do Flamengo, chegando a atingir 38 km por hora em arrancadas. Bem rápido. E de bônus, em 2020, se tornou o único jogador da história do Flamengo a marcar gols nos 4 principais clássicos do Rio em um mesmo campeonato brasileiro. Um verdadeiro gigante contra os rivais. Mesmo nos momentos de queda do time, ele sempre manteve seu nível. Mas em 2022, sofreu uma grave lesão no joelho. Muitos acreditaram que era o fim, mas Bruno, como sempre, voltou. Bruno foi convocado pela seleção brasileira em 2019, durante os amistosos pós-Copa América. Embora não tenha se firmado como titular, deixou boa impressão e mostrou que estava entre os melhores atacantes do país. Ficou no radar da seleção por algum tempo, mas disputas acirradas pela posição e o estilo de jogo da equipe, infelizmente, tiraram dele uma continuidade maior. Em 2023, Bruno Henrique voltou após uma grave lesão no joelho. Muitos duvidaram, mas ele respondeu em campo, com gols decisivos, assistências e, mais uma vez, arrancadas fulminantes. O Flamengo renovou seu contrato e a torcida vibrou. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Flamengo estava encarando o até então atual campeão, o Chelsea. O jogo começou pegado, mas com superioridade do rubro-negro. Mas o baque veio. Pedro Neto marcava para os Blues, abrindo o placar. Mas o Flamengo não se abalou e veio com tudo do segundo tempo. E aos 65, Bruno Henrique empata. Quem diria? E para ficar mais gostoso, aos 65, Bruno Henrique escora de cabeça para a pequena área e Danilo, ex-Santos, vira para o mais querido. A torcida vai à loucura. O jogo termina 3-1, com Bruno Henrique destruindo o Chelsea, sendo imediatamente o craque do jogo. E sem dúvidas foi mais que certo, jogou muito. Hoje, Bruno Henrique segue como um dos líderes do elenco, um exemplo de superação. Um ídolo que não precisou de muita mídia para brilhar. Ele é o tipo de jogador que fala com os pés. Bruno Henrique não é mais que um velocista, é um símbolo de superação, de um menino que foi rejeitado por ser magro demais, que quase ficou cego, que se lesionou gravemente, mas nunca desistiu.
Seu nome está eternizado na história do Flamengo e do futebol brasileiro. E sua história inspira milhões de jovens que acreditam que, com esforço, dedicação e fé, o impossível é só questão de tempo. Um verdadeiro gênio da bola. Um Bruno Henrique da bola. Para mais vídeos como esse, peço que se inscrevam no canal, deixem um like para nos fortalecer e não se esqueça do sininho. Assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!